Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Vamos recorrer ao Senhor, suplicando pela igreja, suplicando pelas nossas vidas, nossas famílias. Nós somos necessitados da bondade do Senhor, da bênção do Senhor, da orientação do Senhor, cada dia, todo dia, o tempo todo. Então, nada melhor do que começar buscando a direção de Deus. Nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Como é que Jesus iniciou o seu ministério e foi ficando conhecido? Na atualidade se fala famoso, né? Jesus foi ficando conhecido, a fama dele se espalhava. Então, nossa leitura, Marcos capítulo 6, versículos 14 a 20. Louvado seja o Senhor. E o rei Herodes ouviu isto, porque o nome de Jesus se tornava notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isto estas maravilhas se operam nele. Outros diziam: é Elias, e outros diziam: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: Este é João, que mandei degolar. Ele ressuscitou dentre os mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Vamos falar sobre João. João foi o profeta, o arauto, o homem que o Senhor Deus levantou para apresentar Jesus ao público. E por isso ele batizou o Senhor Jesus e deu testemunho do Senhor Jesus. João tinha iniciado o ministério, portanto, antes do Senhor Jesus chegar para ser batizado. Já tinha se tornado conhecido pela profundidade da sua mensagem, uma mensagem de conversão, arrependimento, chamamento ao conserto com Deus. E, apesar de João ser criticado por esses pregadores de hoje que não sabem muita coisa, ou querem saber demais, João não foi se envolver na vida do Herodes ou de quem quer que seja, mas ele era o profeta. E o Herodes, apesar de não ser um judeu, apesar de não ter compromisso com os judeus, com o povo de Deus, o compromisso do Herodes era com Roma, mas ele estava no lugar de um rei judeu. A usurpação ou a compra do cargo ou
a jogada política imperial não fazia diferença para João. O Herodes, como rei da nação, não deveria ser amaziado, não deveria dar escândalos, não deveria, porque ele era o rei. E João tinha exortado Herodes neste sentido. Jesus fazendo a sua obra, seu ministério se desenvolvendo, crescendo, e seus discípulos pregando, ele ensinando e pregando, e a mensagem de Jesus também é uma mensagem de arrependimento. Os seus discípulos deveriam pregar a mensagem de arrependimento, e o Herodes ouviu a respeito desta mensagem. Jesus tinha ordenado seus discípulos para irem à missão de 2 em 2, orientou sobre como agir, como proceder, não levando suprimentos e tal, e deveriam pregar a mensagem de arrependimento. Se fossem ouvidos, seria ótimo, e se não fossem ouvidos, deveriam sacudir o pó de seus pés, de suas sandálias, seus sapatos, e ir embora. Mas deveriam ter pregado o arrependimento. Então, o contexto desta leitura que eu fiz, diz que eles expulsavam os demônios e ungiam os enfermos com óleo e curavam. Estou se referindo aos próprios discípulos de Jesus. E o Herodes ouviu esta fama, ouviu estes relatos do que o Senhor Jesus fazia, o que os seus discípulos faziam, a missão dos 12, tudo isso o Herodes ouviu. E o Herodes, ouvindo isto, disse: essa coisa está muito diferente. Não tem acontecido, isso foi João. É João. Foi João o que batizava, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou. É por isto que está acontecendo esses milagres, estes episódios. Isto faz parte do João. João ressuscitou. Mas outros ouvindo diziam: não, é o Elias, tem uma promessa do Elias vir. É o Elias. Outros diziam: não, é um profeta, um dos profetas antigos que deve ter ressuscitado. Pois é. Aí o Herodes chegou à conclusão, mesmo precipitada, mas ele concluiu: é o João, aquela execução que eu mandei fazer, ela foi revertida pelo Deus de Israel, ressuscitando João. João ressuscitou dentre os mortos. E Herodes conhecia muito bem a história do João. O Herodes tinha ouvido a exortação de João. O Herodes, era muito provável que a ira, a rixa da Herodias contra João era pelo fato de ele ter exposto a impropriedade do rei viver, mesmo que tivesse casado, como o texto diz, com a mulher do seu irmão, e estavam ali os dois, a mulher e o marido, o ex-marido e tal. Não era apropriado para o rei. E Herodes tinha ouvido a repreensão de João. A Herodias aborrecia o João e queria matá-lo, tanto que fez depois disto. E depois deste relato aqui, ela queria matá-lo, o versículo 19 diz. Porque Herodias o espiava, portanto acompanhava os passos de João, sabia, ouvia o que ele dizia, tinha informações do que ele falava. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Faltava oportunidade, faltava uma chance, uma razão, uma justificativa para eliminar João. E
o versículo 20 diz, porque Herodes temia a João. Ela sabia. Herodes temia João e ela não gostava disso. O João ser uma pessoa que influenciava as decisões. E uma destas decisões podia ser abandoná-la. O Herodes poderia, porque não era coisa difícil não no passado. E ainda poderia ser trágico, porque o Herodes poderia até mesmo matá-la. Se ele propusesse o rompimento, a separação, qualquer coisa que fosse, influenciado por qualquer pessoa, e ela não aceitasse, recusasse e tal, ela podia ser eliminada. O pai dele, o Herodes, o outro Herodes, tinha matado a mulher, a primeira mulher e aí 2 ou 3 filhos. Esse Herodes é filho de Herodes o Grande e de Mariana. Então, o texto diz que Herodes temia a João. Marcos 6:20. Herodes temia a João, sabendo que ele era um homem justo. Eu ia dizer o nome de Deus. O nome de Deus é um apelido para ordinários que andam por aí falando bonito. Mas, sabendo que ele era justo, era um homem justo, um homem santo. E por isso, até a prisão de João era especial, guardava-o com segurança. João era guardado pelo rei com segurança. Ninguém sabe quantos meses João ficou preso, quanto tempo João ficou preso. E se depois de preso ainda teve alguma influência, ainda enviou alguma mensagem, ainda teve alguma audiência com Herodes. Mas diz aqui o texto que o Herodes temia a João, porque João era um homem justo, um homem santo, era guardado com segurança pelo próprio Herodes por estas razões, e Herodes fazia muitas coisas atendendo. Não temos detalhes do que o Herodes fez por orientação de João, mas diz que ele fazia muitas coisas. Olha como a Bíblia é uma fonte gloriosa e inesgotável de temas profundos. O rei Herodes, que não era um rei judeu, ele era rei dos judeus, mas ele era, na verdade, um nabateu, ele era lá um edomita. Mas o texto é claro, dizendo que o Herodes fazia muitas coisas atendendo a João e ouvia João de boa vontade. Ele ouvia João, ele ouvia o que João lhe dizia, como orientação, como reprovação. Então, é uma maravilha a gente aprender. É uma maravilha aprender. Jesus foi batizado por João. João influenciava antes de Jesus, continuou influenciando naqueles dias até ser morto por Herodes. Mas o próprio rei foi, de alguma forma, influenciado por ele, ao ponto da Herodias, a concubina ou esposa do rei Herodes, querer o fim de João, porque ele, de alguma forma, influenciou o próprio rei. Que Deus abençoe meus irmãos, que nós tenhamos a Bíblia Sagrada como regra de fé, que hoje é uma belíssima mentira do meio evangélico, incluindo nossas igrejas. A Bíblia como regra de fé e traz um livreco para as pessoas responder perguntetas, um questionamento, um enlatadozinho feito por gente sem
qualificação bíblica, tem qualificação acadêmica de alguma forma, mas bota um doutor para ser ministro de Deus, que é um desastre. Bota um ministro de Deus para ser doutor, pode ser outro desastre. Cada um na vocação que foi chamado. Então, vamos orar, pedir a misericórdia, a graça do Senhor, agradecendo pelas nossas vidas. Hoje a nossa intercessão é mais uma vez pelos meus irmãos, Amarildo e Lena. Os pais dela estão enfermos, o pai no hospital, a mãe em tratamento em casa, mas os dois com tratamento sério, enfermidades graves, e eles precisam da graça e da recuperação. E o casal, o irmão Amarildo e a irmã Lena, precisam graça, paciência, mais recursos. É muito difícil um tratamento como eles estão fazendo, o tratamento dos pais, e preciso da graça do Senhor. Vamos orar pelos nossos irmãos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Deus fiel, Deus bondoso, Senhor do céu e da terra, guarda a tua igreja, guarda os teus servos em todo lugar, manifesta a tua glória. Dá, Senhor, ao teu povo a graça para viver, para buscar, meu Senhor, para ouvir a tua voz gloriosa, a tua orientação. Agora te apresentamos, meu Senhor, o irmão Amarildo, a irmã Lena, toma em tuas santas mãos, abençoa as filhas deles, ó Deus, toma em tuas santas mãos, ajuda e abençoa os pais dela. Abençoa, meu Senhor, Dona Leneide, abençoa o seu Olavo, tem misericórdia, Senhor. Quando a medicina diz não, tu tens o poder de dizer sim e reverter todo o quadro. Amado Pai, olha para eles, dá graça, ajuda, fortalece os meus irmãos. Abençoa toda a tua igreja, fica conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.